A pandemia nos trouxe muitas preocupações e alertas. Um deles foi a necessidade de testamento. Sabia que dados do Colégio Notarial do Brasil, que reúne cerca aí de 10 mil cartórios de notas de todo o Brasil, revelam que o número de testamentos cresceu mais de 40% no primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período de 2020? Muitas pessoas passaram a planejar essa despedida também para organizar a transferência de bens e evitar uma série de transtornos judiciais, sem falar nas questões financeiras que também podem ser organizadas em vida. Para a gente conversar sobre o tema, eu recebo hoje a Mara Polfo, que é advogada, especialista em direito processual, civil e empresarial, mas atua especificamente no direito de família e sucessões, né, Mara? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante para todas as famílias. A gente abriu a entrevista falando de dados da pandemia, do pós-pandemia, que aumentou o número de testamentos. Você percebe essa realidade aqui na nossa região também? Com toda certeza. O que ocorreu com a pandemia? Quando veio a pandemia, parece que as pessoas tomaram ciência que a nossa vida é finita. Porque falar sobre o assunto morte, sobre o assunto inventário, sobre o assunto testamento, é um tabu. As pessoas não gostam efetivamente de tratar desses assuntos. E com a ocorrência da pandemia, isso se tornou uma conversa usual. Entrou nas portas das famílias. E entrando nas portas das famílias, viu-se a necessidade, talvez, ou até mesmo quão isso pode resolver. Falar sobre testamento, comigo em especial, é um assunto muito gratificante porque eu sou fã dos testamentos. Eu gosto muito, quem me conhece sabe disso, porque o testamento permite que você disponha livremente de no mínimo 50% do seu patrimônio. Por que eu digo isso? Porque a nossa legislação, ela determina como as coisas devem ocorrer e qual o percentual que vai para cada herdeiro. Para fugir desse regramento, o instituto que eu tenho que me dá essa liberdade é o testamento. E o testamento, eu comento sempre que ele é BBB, né? Bom, bonito e barato. Não é brincadeira. Ele tira mais liberdade, então. Não, ele é acessível a todas as pessoas. Quem quiser fazer um testamento pode procurar um cartório e elaborar um testamento. O cartorário vai saber dar os nuances, os viés e vai pagar a taxa lá. Pode procurar um advogado, fazer um testamento mais elaborado também, dependendo das circunstâncias familiares e de patrimônio. Mas ele é acessível a todas as pessoas. E, reforço, ele te permite dispor de 50% do meu patrimônio. Por exemplo, nós duas estamos aqui conversando hoje. Se eu olhar para você e a gente se encantar, eu for para casa e disser, meu Deus, eu estou assim, apaixonada no bom sentido por ela. Eu espero que você tenha muitos bens, então, Mara. Não, mas aí eu posso chegar e fazer meu testamento para ti, que a gente acabou de se conhecer, entende? Ou, por exemplo, alguma pessoa que foi cuidadora de outra por muito tempo, isso tem uma acontece, gratidão, né? Acontece, e também tem pessoas que deixam para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, ou para a Renal Vida, para outros institutos. Então, o testamento te dá uma liberdade para você usar do seu patrimônio da forma que lhe convém. E principalmente em questões familiares, onde você tem filhos, normalmente com filhos, onde um filho trabalha mais do que o outro, um se empenha mais, ou um realmente você sabe que vai deteriorar todo o patrimônio e você quer privilegiar um determinado filho. O testamento permite. É errado? Não é errado. Por que é errado você privilegiar uma pessoa? Quem trabalhou foi aquela pessoa. Ela que vai testar o seu patrimônio. Então, dizer para quem que eu tenho que deixar após eu morrer, eu acho que é uma invasão muito grande. Por isso que existe uma corrente doutrinária muito forte de que essa limitação que o Estado nos dá de testar apenas 50% pode vir a cair e a gente ter a liberdade de testar 100% do patrimônio. Então dá mais autonomia fazendo o testamento. Mas vamos lá, a pessoa de repente não fez o testamento, é a família que vai dar entrada nessa abertura, né, desse inventário. Aí existe um prazo para fazer isso? Existe o prazo de 60 dias após o falecimento para dar entrada no inventário. O que as pessoas têm que entender? O inventário, ele sempre tem um tabu de que é um processo demorado, que é moroso, que é complexo, que é complicado. Eu não enxergo com esses olhos. Por quê? O inventário,
ele é uma contabilidade, é uma prestação de contas. Tecnicamente falando, a gente chama ele de procedimento ordinário. As brigas em torno do inventário é que são complexas. Essa sim, mas o inventário em tese não é para ser. Por quê? A viúva ou o filho vai fazer a abertura do inventário, vai apresentar a certidão de óbito, vai apresentar o rol de herdeiros com seus respectivos documentos e, posteriormente, nós temos que trazer as negativas de débito estadual, municipal e federal. Padrão. Isso tem que existir para dar encaminhamento a um inventário. Após isso, o que tem que ser feito? Tem que se verificar o que existia de bens e ver se há ou não outras dívidas de terceiro para ser pagas e, ao final, a distribuição desse patrimônio, considerando os percentuais que a lei determina. Lógico que, falando assim, parece que é tudo muito simples. Uma questão, por que nós estamos aqui hoje conversando? Porque onde existem as maiores divergências e maiores discussões? São nas famílias. A gente nasce numa família, mas nem sempre essa família continua unida e forte. Então, as brigas, elas param muito no seio familiar, o que é muito triste, efetivamente. Porque no ambiente que, às vezes, você deveria estar mais seguro, é aquele ambiente que te traz mais problemas, mais poluição, mais aborrecimento, é aquilo que te tira a paz. E dizer quem está certo e quem está errado, eu acho que cabe a cada um, certo? Porque a vida, ela tem um caminho. Então, falando tecnicamente o inventário em si, repito, é simples. As brigas em torno dele é que são complexas e morosas. Mas eu acho que a gente não pode responsabilizar o inventário. Exato, o Instituto do Inventário. Sim. Porque a gente sempre escuta quando vai fazer um inventário dentro do escritório. É processo demorado, enfim. Meu Deus, quantos anos nós vamos levar para terminar um inventário? Eu mesmo tenho um inventário aqui na nossa comarca que eu considero um dos mais antigos, que ele já gira em torno de 20 anos. Assim, vai dizer, como que tem um inventário de 20 anos? Não é responsabilidade nem minha e nem do judiciário. É a responsabilidade de todas as pessoas que estão ali envolvidas. A gente até estava vendo a reportagem agora do Chico Anísio e corre esse risco, né? Até o advogado falava de que ele deixou um patrimônio milionário, mas tem muitas dívidas, as dívidas estão acumulando juros cada vez mais, então quanto mais tempo demorar para desenrolar isso, também terão prejuízos, né? Esse exemplo do Chico Anísio é muito interessante, até porque ele é uma pessoa pública. Então, nós vamos analisar o seguinte, Chico Anísio, uma pessoa pública, bem de vida, rica, poderia estar com tudo já equacionado e resolvido. E é isso que você falou, o patrimônio vai o quê? Vai se deteriorando. E nele teve várias nuances, o que eu sei superficialmente, porque a gente não conhece o processo. A gente sabe o que a mídia expõe. Então, no caso dele, a última esposa foi a inventariante e o inventariante é responsável para cuidar de todo o patrimônio, prestar as contas, pagar as dívidas, fazer tudo direito. Me parece que ela recebia os valores, mas não pagava a taxa de condomínio, IPTU e todas as demais despesas e aquilo foi acumulando, sem contar toda a divergência existente entre os herdeiros. Ainda, mais uma situação, parece que ele fez um testamento e deserdou um dos herdeiros. A deserdação, ela é válida no nosso país, mas ela tem requisitos específicos. Não adianta simplesmente eu dizer que eu não gosto de um filho para poder deserdá-lo. Repito, a nossa legislação, ela estabelece quem deve receber. Nós não temos essa liberdade. Novamente, com o testamento de 50%. Então, para deserdar, muitas pessoas deserdam, não sei se é o caso deles, mas que não tem por exemplo, não houve uma ofensa à vida, porque um dos requisitos para deserdar é tentar matar, é você caluniar, você imputar uma situação que denigra completamente a imagem do outro, só que isso tudo vai depender depois de uma prova, porque eu posso até fazer isso e a outra parte vai dizer, não, eu não fiz nada disso. Como é que vai ficar demonstrado? Mara, vamos aproveitar outro exemplo de artista que está super aí na imprensa, que é o caso da Larissa Manoela e da família dela, que aí é uma questão de administração de bens em vida, né? Você trabalha com direito de família, né? E essa situação da Larissa Manoela, por mais que você não tenha acesso, né? Era uma menina, trabalhava, os pais administravam. A partir de que momento ela tem o direito de saber todo o seu patrimônio? A partir de que idade ela tem esse direito? Ela foi emancipada, a Larissa Manoela, com 16 anos.
partir dos 16 anos, ela tem autonomia completa da vida dela, ou seja, ela responde 100% por todos os atos da vida civil e inclusive sobre o patrimônio. Mas como ocorreu com ela, quando existe um menor que os pais gerenciam o patrimônio, a nossa legislação, ela reza que os pais podem cuidar do patrimônio, mas que o patrimônio é dela. Então, eles vão ser os guardiões, vão administrar, vão gerenciar, vão aplicar, mas não vão poder dispor desse patrimônio. Olha um exemplo bem simples. Num inventário, faleceu uma pessoa, deixou um filho de 5 anos de idade, 6 anos de idade, 10 anos de idade, certo? Um filho só e a mãe. Nesse contexto, ficou um imóvel, um apartamento. E aquele apartamento, a mãe quer adquirir um melhor, quer melhorar a vida para esse filho e para o filho, para os dois. Para conseguir vender aquele imóvel, ela tem que entrar com uma ação judicial, pedir permissão para o juiz, passar pelo Ministério Público, validar, depois com o alvará em mãos é que ela vai conseguir vender e comprar o outro imóvel. Porque por direito, essa criança tem o seu direito garantido, né? Ela tem que ser protegida, no mesmo caso da Larissa. O que me parece que houve ali? Que eles abriram uma pessoa jurídica, um terceiro, uma PJ. Então, todo o dinheiro que ela auferiu ao longo desses anos não foi para o nome dela, foi para a pessoa jurídica, que é um terceiro, é como se fosse uma outra pessoa, é um novo ser. E todo o dinheiro foi para lá e, pelo que eu ouvi também, ela tinha só 2% dessa sociedade. E isso que chocou muito a visão dela. Sim. Só que é complexo, porque como é que ocorreu essa contratação? Essa contratação ocorria em nome dela? Quem fez nunca se perguntou? Como é que os contadores agiram no direcionamento desses valores? Então, existe uma complexidade muito grande. Agora, é certo que se os pais lesionaram o patrimônio dela, eles terão que responder, ressaltando-se ainda que não vai ter nem prescrição, porque não ocorre prescrição contra menores. Então, até os 16 anos, quando ela foi emancipada, ela estava isenta de incorrer em qualquer tese de prescrição. Bom, o ideal mesmo é que a gente organize todas as questões financeiras em vida, deixe pronto um testamento ali, pelo menos garantindo 50% de autonomia, como você comentou, né? E garanta mais tranquilidade aí nessa divisão de bens, né, Mária? Minha sugestão, sabe? E lido com família já há várias décadas. Eu acho que, primeira coisa, as pessoas têm que realmente conversar dentro das suas casas sobre o evento morte. Tem que conversar porque a vida é finita, isso é certo. A gente vê ali artistas, pessoas famosas, papas, todo mundo vai partir para um outro estágio. Então, nós vamos morrer. Então, nós temos que saber falar sobre a morte. Quando a gente fala em casa sobre a morte, com as pessoas próximas, e organiza essa situação, isso eu falo com propriedade, evita brigas futuras. Quem morre quer deixar um legado. Esse legado tem que ser bom, pelo menos é o que eu penso. Para deixar um legado bom, o mais próximo a isso é deixar algo sem discussão, sem brigas, sem grandes polêmicas. Então, se houver polêmicas, tentem resolver, trabalhem isso. Com testamento ou sem testamento, organizem a situação para que nós todos, possamos realmente partir leves. É verdade. Conversamos com a Mara Pofo, que atua aí na área do direito da família e sucessões. Obrigada pela presença, Mara. Muito obrigada e até mais. Até mais.